Boa noite a todos. Boa noite. Declaro a terceira reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Goiânia Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo goiano-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a primeira secretária da mesa diretora, vereadora Suelene Almeida, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Boa noite a todos. Boa noite. Ata da 122ª reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Goiânia Brandão, Estado de Minas Gerais, aos 15 dias do mês de outubro de 2015, às 19 horas, no recinto de sua sede, cita na rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência do vereador Joaquim Felício Simões Filho, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Goiânia Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença de todos os vereadores da Casa, senhores Antônio Daniel da Silva, Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima e Sá, Donizete Abel Cardoso, João Francisco da Silva, Joaquim Felício Simões Filho, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos e Suelene Almeida. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião e solicitou a primeira secretária da mesa diretora, vereadora Suelene Almeida, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, foi assinada pelos vereadores presentes. Continuando com a palavra, a primeira secretária fez a leitura da correspondência recebida, a saber, ofício, número 113, de 14 de outubro de 2015, do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, informando que no período compreendido do dia 19 a 23 de outubro de 2015, será instalada a correição extraordinária parcial 2015 no Fórum Desembargador Correia de Almeida, sede deste município da comarca de Goiânia Brandão. Carta da Escola do Legislativo de Ouro Fino e de Monte Sião, convidando para a plenária estadual do Parlamento Jovem de Minas Gerais, dia 23 de outubro de 2015, às 14 horas, no plenário Juscelino Kubitschek. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, o senhor presidente passou a segunda parte com a ordem do dia compreendendo a discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 024 de 2015, que autoriza a alteração no anexo de contas e prioridades da Lei 2037, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 20 de julho de 2015, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, o vereador José Raimundo de Castro justificou seu voto favorável. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 024/2015 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 025/2015, que declara de utilidade pública a Associação Amigos de Goiânia Brandão, AABB, e da outras providências, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, usaram da palavra as vereadoras Cláudia Cristina de Sá e Suelene Almeida, e os vereadores Antônio Marcos Martins, João Francisco da Silva e José Raimundo de Castro. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei 024/2015 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. C. Votação em turno único na indicação do 041/2015 do vereador Antônio Marcos Martins, solicitando o envio de ofício à Vigilância Sanitária Municipal para que a mesma realize uma vistoria no imóvel localizado no bairro Jardim das Palmeiras, mais precisamente no término da Rua das Palmeiras, uma vez que, segundo relato dos moradores, o imóvel em questão é dotado de fossa, a qual está exalando mau cheiro. Colocada em votação, a indicação do 041/2015 foi aprovada em turno único por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente explicou aos senhores vereadores que, em conformidade com o disposto do artigo 234 do regimento interno, o projeto de lei número 024/2015, ora aprovado em segundo
iniciada também a redação final na mesma reunião. E solicitou à presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que apresentasse o devido parecer de redação final, o que foi feito. Lido e a seguir colocado em discussão e votação, o parecer de redação final do projeto de lei 024/2015 foi aprovado por unanimidade. Antes do encerramento da reunião, o senhor presidente concedeu uso da palavra ao vereador José Raimundo de Castro, que solicitou fosse reiterado o pedido do requerimento número 016/2014. Também usar da palavra para tratar desse assunto as vereadoras Cláudia Cristina de Messá, Sueli Almeida e o vereador João Francisco da Silva. Em seguida, o vereador Antônio Marcos Martins solicitou fosse reiterado o pedido dos requerimentos números 021/2015, 013/2015. Nada mais a pena tratar. O senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, na vossa presenteada, requerida e aprovada, vai assinado pelos vereadores presentes, sala das sessões da Câmara Municipal de Brandão, aos 15 dias do mês de outubro de 2015, em tempo. Na ata da reunião, onde se lê a ata da 120ª reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Brandão, Estado de Minas Gerais, lê-se ata da 120ª reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Brandão, Estado de Minas Gerais, ainda em tempo, onde se lê sala das sessões da Câmara Municipal de Brandão, aos 8 dias do mês de setembro de 2015, leia-se sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 8 dias do mês de outubro de 2015. Tá? Todos de acordo? Sim. Senhor presidente, Antônio Marcos Martins. boa noite a todos, obrigado. Eu não tenho certeza, mas a questão do número do segundo requerimento, requerimento número 03/2015 e 021/2015. Eu tenho dúvida em relação ao requerimento número 021/2015. Eu não sei se é esse número, realmente é o número do requerimento, que eu não tenho mais lembrança. Eu lembro que eu solicitei a reiteração do mesmo, né? 012 e 013. Ah, tá, 012 e 013, que foi lido 021. Então, tudo bem, está perfeito. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei número 025/2015, que declara de utilidade pública a Associação Amigos de Bueno Brandão, AABB, e da outras providências. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 025/2015. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não. Vereadora Cláudia Cristina de Messá. Boa noite a todos. Boa noite. Meus cumprimentos ao presidente da Câmara, Joaquim Felício Simões Filho, Sueli Almeida, primeira secretária, os demais colegas, sou Evandro, a dona Márcia e os servidores da Câmara. Boa noite, sejam bem-vindos. Como a dona Márcia não veio a semana passada, já foi votado o primeiro turno e todos já foi favorável, a votação foi por unanimidade. E nós estamos aí para ajudar e apoiar aí a terceira idade e nós estamos à disposição. Muito obrigada. Com a palavra o vereador José Raimundo de Castro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, boa noite a todos. Boa noite. Como a vereadora Cláudia fez a colocação, semana passada, até a gente fez os comentários, foi todos favoráveis, porque analisamos o projeto, toda a documentação necessária estava aqui, e realmente a instituição atende todos os requisitos. Então, nada mais justo do que a gente apreciar favoravelmente. Agradeço. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 025/2015, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 025/2015.
Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 025/2015 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei número 026/2015, que autoriza o município de Bueno Brandão a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, SA, BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências. Projeto de lei número 026/2015 autoriza o município de Brandão a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, S/BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências. A Câmara Municipal de Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Executivo autorizado a celebrar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, S.A., BDMG, operações de crédito até um montante de R$ 1 milhão, destinadas ao financiamento de obras de infraestrutura urbana, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 2. Fica o município autorizado a oferecer a vinculação em garantia das operações de crédito por todo o tempo de vigência dos contratos de financiamento e até a liquidação total da dívida, sob a forma de reserva de meio de pagamento das receitas de transferências oriundas do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, e do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, em montante necessário e suficiente para amortização das parcelas do principal e ou pagamento dos acessórios da dívida. Parágrafo único. As receitas de transferência sobre as quais se autoriza a vinculação de garantia em caso de sua inscrição serão substituídas pelas receitas que vier a ser estabelecida constitucionalmente, independentemente de nova autorização. Artigo 3º. O chefe do executivo do município está autorizado a constituir o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, S.A., BDMG, como seu mandatário, com poderes irrevogáveis e irretratáveis para receber, junto às fontes pagadoras das receitas de transferências mencionadas no caput do artigo 2º, os recursos vinculados, podendo utilizar esses recursos no pagamento do que lhe for devido por força dos contratos a que se refere o artigo 1º. Parágrafo único. Os poderes mencionados se limitam aos casos de inadimplemento do município e se restringem às parcelas vencidas e não pagas. Artigo 4º. Fica o município autorizado a participar e assinar contratos, convênios, aditivos e termos que possibilitem a execução da presente lei. B. Aceitar todas as condições estabelecidas pelas normas do MDMG referentes às operações de crédito vigente
à época da assinatura dos contratos de financiamento. C. Abrir conta bancária vinculada ao contrato de financiamento no banco destinada a centralizar a movimentação dos recursos decorrentes do referido contrato. D. Aceitar o Fórum da cidade de Belo Horizonte para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes da execução dos contratos. Artigo 5º. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta lei deverão ser consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais nos termos do inciso 2º, inciso 1º, artigo 32 da Lei Complementar 101/2000. Artigo 6º. Os orçamentos municipais consignarão obrigatoriamente as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo 1º. Artigo 7º. Fica o chefe do Executivo autorizado a abrir créditos especiais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes das operações de crédito ora autorizadas. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 6 de outubro de 2015. Danilo Amâncio Costa, Prefeito Municipal. Justificativa. Tem a presente proposição o intuito de autorizar o Executivo Municipal a contratar financiamento junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Trata-se de um programa implantado pelo governo de Minas Gerais, denominado BDMG, Urbaniza, destinado a financiar os municípios obras de infraestrutura urbana nas modalidades mobilidade e drenagem urbana. O município de Brandão foi habilitado no programa para efetuar a pavimentação de vias urbanas, o que certamente contribuirá para o desenvolvimento de nosso município. Eis que melhorará as condições de novas vias urbanas, beneficiando toda a nossa população, bem como os turistas que visitam a nossa cidade. Em contrapartida, as taxas de juros serão menores do que aquelas disponibilizadas pelo mercado financeiro, sendo, portanto, vantajoso ao município. Todavia, para tanto, faz-se necessária a devida aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência, para que o município possa dar continuidade à contratação do financiamento em questão. Ressalta-se que existe prazo para o encaminhamento da presente lei ao MDMG, razão pela qual se faz necessário o regime de urgência para a sua aprovação. Pois com imensa honra que remetemos a presente proposição aos cuidados desta Câmara Municipal, para que dela conheça e aprove com medida excepcional interesse público. Atenciosamente, Danilo Amâncio Costa, Prefeito Municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 026/2015. Algum vereador ou vereadora? Maria Cristina de Lima com a palavra, senhora vice-presidente. Senhor presidente, eu solicito o adiamento da votação desse projeto 026 de 2015 para a reunião seguinte, conforme o artigo 232 do regimento dessa casa, do regimento interno dessa casa, para melhor estudo. Senhor presidente, Vereadora Antônia Marta Martins. tem que ser colocado em votação a solicitação. Esse projeto já faz quantos dias que está em nosso poder para a averiguação do mesmo? Mas o pedido da vereadora será atendido. Mas tem que colocar em votação no plenário para ver o que a maioria decide. Porque não há fundamento, porque o projeto já se encontra em nossas mãos
há no mínimo 15 dias, conforme o regimento interno determina para ir à votação. Então, não tem fundamento legal a solicitação, porque já faz mais de 15 dias. Eu acho que estão suspensos então os trabalhos por 10 minutos, para a gente ouvir o jurídico, que eu tenho, como foi lido aí o regimento agora. Conforme o regimento 232. A gente suspende os trabalhos de por gentileza. Vossa Senhoria pode observar que o regimento, então, ele é dúbio, porque ele fala que tem que ser distribuído com no mínimo 15 dias de antecedência para a averiguação. Ele foi distribuído dia 6/10. O protocolo é dia 6/10. Esse projeto está em nosso poder desde o dia 6/10. Então já completou mais de 15 dias, aliás, para estudos, averiguação. Mas não tem que pôr em votação? Não tem que pôr em votação? Só que Artigo 232, a votação deverá ser adiada uma vez que o requerimento apresentado até o momento que for anunciado. Parágrafo final do adiamento será concedido para a seguinte reunião. eu discordo. Artigo 206? 232. Será concedido para o ano seguinte. Vamos seguir a reunião. Então, a relatório desse trabalho, para que se pudesse assinar aqui. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei número 027/2015, que declara de utilidade pública a Associação Comunidade Cenáculo Javelice e dá outras providências. A Câmara Municipal de Brandão, Estado de Minas Gerais, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarado de utilidade pública a Associação Comunidade Cenáculo Javelice, no bairro Boa Vista dos Barbosas, com sede no município de Moura Brandão, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o número 17.460.990/001-43. Artigo 2º. A presente declaração será revogada se a Associação Comunidade Cenáculo Javelice deixar de cumprir as finalidades para as quais foi constituída. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrato. Câmara Municipal de Brandão, 14 de outubro de 2015.
Cláudia Cristina de Lima Sá, vereadora. Justificativa. Tem o presente projeto de lei o intuito de declarar de utilidade pública a Associação Comunidade Cenáculo Javelice, que é uma comunidade de leigos católicos empenhados no serviço de evangelização e promoção da vida no Espírito Santo, para construir uma comunidade adulta de cristãos. Encaminho o presente projeto de lei aos demais edis para que dele tomem conhecimento e aprovem. Cláudia Cristina de Lima Sá, vereadora. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número... Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 027/2015. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Justificando aí o voto do projetinho de utilidade pública à comunidade de Cenáculo Javelice, do bairro Boa Vista dos Barbosa, a pedido aí do presidente da associação, que é o Marcelo Barbosa da Silva, vice-presidente, que é o Márcio José dos Santos, e a secretária é a Mara Regina dos Santos. A Associação de Moradores é uma ferramenta criada sem fins lucrativos a partir de união de ideias em torno de um propósito comum, que é o caso da Associação da Comunidade Cenáculo Javelice, que se trata de um movimento religioso, né, diferenciado, porque se trata de um movimento religioso sediado no bairro Boa Vista dos Barbosa, que tem, né, um instrumento que leva à solidariedade e principalmente à formação cristã entre os moradores daquela localidade, visando as melhores condições de vida àqueles moradores. Então, a pedido deles, e analisamos toda a documentação, está tudo conforme está em dia também. Então, nós acredito que todos vão ser favoráveis também à aprovação desse projeto. Nós temos que ajudar, sim, as associações. É uma forma de dele estar, através da associação, pode trazer cursos, fazer até um convênio com a prefeitura, também com o Estado, e arrecadar, recursos, para ajudar a associação. E o deles é diferenciado, que é um movimento religioso, que hoje em dia está tão, as coisas acontecendo, famílias sendo destruídas por descrenças. Então, é muito importante o trabalho que eles fazem, né? Infelizmente, eles não puderam vir, né? Quem sabe na próxima, né, no segundo turno, na aprovação do segundo turno, eles podem estar acompanhando a nossa reunião. Mas, desde já, meu voto é favorável e sempre é um prazer estar ajudando essas associações. Então, nós estamos fazendo o nosso papel de estar ajudando as associações. É isso, e eu agradeço aí. Então, vereador José Raimundo de Castro. Eu também vou justificar meu voto a favor, né, de todas as associações que estão dentro da legalidade, não tem um porquê a gente não apoiá-las. Analisando o projeto, tem toda a documentação necessária dentro da legalidade, né? E também, como disse a vereadora Cláudia, é um movimento religioso, eles fazem parte da renovação carismática da Igreja Católica, né? Para o qual a gente tem que dar apoio, sim, né? Que faz um movimento lá na Boa Vista, e a gente sempre percebe que eles estão aí muito envolvidos com os grupos de jovens, né? E hoje o nosso problema é a juventude, né? Os futuros idosos e futuros comandantes os jovens, né? Então tem que ter essa formação para melhor orientá-los, né? E eu tenho certeza que isso é bem feito com eles dentro das reuniões semanais às quais eles participam, tanto aqui no município como também fora do município. Tenho certeza que eles têm participado até das missões populares, né, em outros municípios. Isso é a função do missionário, né, dentro da Igreja Católica, que também a renovação carismática faz parte. Com a palavra o vereador João Francisco da Silva. Senhor presidente, digníssimo senhor Joaquim Felício Simões Filho, Cláudia Cristina de Lima Sá, digníssima senhora vice-presidente da Câmara Municipal de Bueno Brandão, senhor Helene Almeida, digníssima senhora secretária da mesa diretora, senhores vereadores, digníssimos senhoras, boa noite. Cláudia, Márcia, Evandro, boa noite, sejam bem-vindos. Já votamos a primeira vez, votamos a segunda, graças a Deus, mais uma coisa resolvida, né? Muito importante, parabéns por ter mandado.
quero também parabenizar a digníssima senhora Cláudia Cristina de Lima Sá por ter mandado isso aí para a gente votar. Eu acho que é muito importante, precisamos mesmo, como o digníssimo José Raimundo digníssimo falou, que é importante, temos que lembrar hoje nos jovens, fazer o que puder para os jovens, principalmente para as igrejas, né? Não só o que apareceu hoje aqui, mas o que vinha outra vez, vamos votar novamente, é muito importante isso aí. Isso que eu queria dizer a você e agradecer, parabenizar por ter feito essa excelente ideia aí desse projeto. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Boa noite mais uma vez. O interessante desses projetos, não particularmente desse projeto da Associação Comunidade Cenáculo, Javenice, mas são os diferentes segmentos que a gente vem votando. Associação Santa Bárbara, do bairro Esmeril, que tem cunho pecuário de agricultura. Votamos não há muito tempo a Escola de Samba Municipal da Vila, que tem cunho turístico, tem cunho cultural, né? Votamos também, acabamos de votar a Associação de Amigos do Bando Brandão, né? Que está do lado do idoso, que defende a questão social. Não que as outras também não tenham a questão social envolvida, mas é mais de uma maneira indireta. No caso da Associação de Amigos do Brandão, já é mais, né, o cunho social já é mais direto. Agora temos aqui a sociedade, né, a Associação da Comunidade Cenáculo Javenice, que tem o seu cunho religioso, virá na próxima reunião, talvez, a Associação de Vossa Senhoria lá do bairro Cardoso, né, que também tem o cunho pecuário, tem o cunho agrícola. Então, essa diversificação que é importante, porque isso demonstra que a sociedade bando-brandense ela está começando a tomar um rumo, ela está começando a entrar nos trilhos da organização, porque hoje é necessário, é fundamental organizar-se para que tenha sucesso, para que os seus objetivos sejam atingidos. Então, muito bem quisto, muito bem visto isso pela sociedade, né? Esperamos que outras associações sejam criadas e que elas possam ter o direito também, né? Elas possam ter o direito de adentrar de receber recursos do orçamento municipal. Sabemos que esses recursos não são de grande gama, não tem uma grande extensão, uma grande abrangência, mas já é algo que se faz importante no dia a dia, né? Como, por exemplo, a Casa da Criança, como o Recanto Santa Luzia, como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, né? Se me perdoe se eu esqueci outra associação agora de momento, né? Mas estas já vem um certo tempo recebendo recursos do orçamento municipal e é lógico que não é o suficiente, mas já é uma ajuda, né? Se é melhor com um pouco do que com nada, infelizmente, né? É duro a gente dizer isso. O próprio Hospital Pio XII de Barretos, né? O Hospital Maternário do Irmão Jesus e assim por diante, né? Que agora, se a gente continuar aqui, vamos lembrar junto, né? Mas isso é importante. Então, isso demonstra os diferentes segmentos que a sociedade bando-brandense tem muito a organizar-se, tem muito a melhorar, mas está no caminho correto. Só é o Centro de Terapia Irmã Elisa. Não havendo quem queira. Mas não tem como. Lá, senhor presidente. Mas é a entidade. Isso, é uma entidade, mas a finalidade dela não se enquadra na forma de convênio, porque o tratamento dela não é reconhecido pela medicina, dessa forma não pode se promover-se o convênio. Então, mas é só para lembrar que é mais Eu uma acho entidade. perfeito, mais uma entidade, perfeito. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 027/2015, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 027/2015. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. Projeto de lei número 027/2015 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade.
Leitura pela primeira secretária da indicação número 042/2015. Indicação 042/2015. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, com amparo no regimento interno no artigo 207, propõe ao egresso plenário a ser encaminhado ao chefe do Executivo Municipal, conforme decreto número 5.296, de 2 de dezembro de 2004, da Presidência da República, que regulamenta as leis de acessibilidade aos portadores de deficiência ou mobilidade reduzida, a presente indicação, a qual requer estudos sobre a possibilidade de que em todas as áreas de estacionamento de veículos, principalmente as vias com maior movimento, sejam reservadas vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizada com as especificações técnicas de desenho para veículos que transportam pessoas portadoras de deficiência e idosos. Justificativo. Através dessa medida, não se pretende solucionar todos os problemas enfrentados pelas pessoas com deficiência, mas sim desenvolver um sistema de sinalização para que os portadores de deficiência e idosos possam estar ativos e integrados ao convívio social, utilizando de forma autônoma os ambientes que necessitam e desejam. Sala das sessões da Câmara Municipal de Brandão, aos 15 dias do mês de outubro de 2015. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, vice-presidente da Câmara Municipal. Em votação em turno único, a indicação número 042/2015. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pela primeira secretária da indicação número 043/2015. Indicação 043/2015. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora que essa subscreve nos termos do artigo 207 do regimento interno, indica ao senhor prefeito municipal providência no sentido de determinar seja feito possamento no bairro Boa Vista dos Crispins e em frente à igreja e barracão comunitário. Justificativo. A presente propositura é uma reivindicação dos moradores, pois a falta de calçamento traz transtornos aos moradores. Sala das sessões da Câmara Municipal de Brandão, aos 15 dias do mês de outubro de 2015. Vereadora Celina Almeida, primeira secretária da mesa diretora. Em votação em turno único, a indicação número 043/2015. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pela primeira secretária da indicação número 044/2015. Indicação 044/2015. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora que essa subscreve, nos termos do artigo 17 do regimento interno, indica ao senhor prefeito municipal providência no sentido de determinar seja feita a pavimentação asfáltica na rua Benjamin Constante. Justificativo. A presente propositura é uma reivindicação dos moradores. Sala das sessões da Câmara Municipal de Brandão, aos 15 dias do mês de outubro de 2015. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Em votação em turno único, a indicação número 044/2015. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pela primeira secretária da indicação número 045/2015. Indicação 045/2015. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora que essa subscreve, nos termos do artigo 17 do regimento interno, requer a Vossa Excelência um envio de ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando-lhe medidas junto à vigilância sanitária, a fim de que seja realizada a vistoria em imóvel no bairro Vargem Grande. Justificativo. O imóvel a ser vistoriado é de propriedade do senhor Zé Diogo. Tal solicitação trata-se de um pedido dos moradores que utilizam da estrada de acesso ao bairro,
pois na propriedade há uma fossa que transbordou, espalhando esgoto e mau cheiro pela estrada. Sala, nas sessões da Câmara Municipal de Bom Brandão, aos 15 dias do mês de outubro de 2015. Vereadora Suelina Almeida, primeiro secretário da mesa diretora. Em votação, em turno único, a indicação número 045/2015. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei número 025/2015, ora aprovado em segundo turno, será apreciado também em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o devido parecer de redação final do referido projeto. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Sim. Então, vamos continuando os trabalhos. Solicita ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final do projeto de lei número 025/2015. Leitura pela primeira secretária do parecer de redação final do projeto de lei número 025/2015. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 025/2015. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 025/2015, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 025/2015. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Um vereador fazer uso da palavra. Senhor presidente, A palavra o vereador Antônio Marcos Martins. a indicação 041 passou por unanimidade nesta casa, né? 041/2015. Trata-se daquele imóvel situado no Jardim das Palmeiras, no fim da Rua das Palmeiras. Você deve ter lembrança desse assunto, né? O qual é dotado de uma fossa e essa, por, né, já se encontrar em sua dotação, pelo jeito que aqui está na resposta, né, gerando um mau cheiro, né, um odor fétido para os moradores daquele bairro, o Jardim das Palmeiras. Eu vou ler para vocês a resposta e espero que Vossa Senhoria, Senhora Almeida, tenha um pouco mais de sorte do que a minha resposta, porque o assunto que Vossa Senhoria fez junto na indicação 045 recai o mesmo assunto, tem a mesma função, o mesmo objetivo. Então eu vou mencionar na íntegra para vocês a resposta. O que foi citado aqui tem até erros aqui, questão até que entendo que, pelo pouco entendimento que eu tenho em relação a isso, tem algo até errado além do que a fossa indica. Depois, no final, pasmem vocês a resposta da vigilância sanitária. Bom, aqui está a introdução, então vamos lá, vamos direto ao texto. Venho por meio deste esclarecer que após visita em loco ao imóvel localizado no bairro Jardim das Palmeiras, no térreo da Rua das Palmeiras, sem número, conversamos com a proprietária, a qual nos relatou os seguintes fatos, abre aspas: o imóvel foi a ela repassado como acerto trabalhista, a qual, através de cálculos, recebeu uma metragem de 600 metros quadrados. Porém, não pôde repassar a escritura pelo fato que o imóvel, em sua totalidade, é de vários irmãos, e não houve o processo de partilho que dificulta qualquer ação que ela possa tomar referente a esse imóvel. A proprietária relatou ainda que buscou junto à Copasa para que realizasse a ligação da rede de esgoto no imóvel e a que a empresa exigiu o documento, a escritura em nome dela. Ou seja, a Copasa não realizou a ligação. A proprietária conseguiu de favor com que um dos vizinhos repasse a água para seu imóvel e ela paga a água em sua totalidade, a da vizinha e a que ela usa também. Como não conseguiu a ligação da rede de esgoto, não viu outra alternativa a não ser a construção da fossa, a qual já se encontra no limite de sua capacidade e, por estar antiga, já contratou um profissional para fazer uma nova fossa, porém o mesmo só poderá iniciar os trabalhos após a colheita de café.
A proprietária demonstrou muita boa vontade em resolver o problema, mas encontra-se de mãos atadas e aproveita para pedir ajuda, pois não sabe mais o que fazer. Fecha aspas. Esclarecemos ainda que se trata de imóvel rural e todos os impostos são inclusos no INCRA do antigo proprietário, pois o imóvel, como antes dito, não é desmembrado e que toda a parte hidráulica que compete ao proprietário realizar no imóvel encontra-se pronta. Basta apenas a Copasa realizar a ligação. Diante do exposto, a vigilância sanitária não tem como atuar, visto que não há previsão legal para ações deste departamento. Sem mais para o momento, Marcela Roberta Costa, diretora do Departamento de Saúde, Simone Cardosi, médica veterinária, coordenadora da Vigilância Sanitária Municipal, e o Rodrigo Aparecido Ferreira, tecnólogo em gestão ambiental, fiscal da Vigilância Sanitária. Pois bem, questão de documentação. Primeiro que essa proprietária, se ela recebeu o imóvel como acerto trabalhista, tinha que ter recebido o imóvel totalmente regularizado. Se ela não recebeu, é uma questão particular. Cada um que corre atrás dos seus direitos para ter os seus domínios em ordem. Segunda questão, se a vigilância sanitária não pode atuar porque o imóvel é rural, não tem ligação com a Copasa, o que ela vai atuar então? Quer dizer que os moradores do bairro, do Jardim das Palmeiras, não terão que conviver com mau cheiro porque a vigilância sanitária não pode atuar porque encontra-se de mãos atadas igual a proprietário? Será que alguém aqui gostaria de residir próximo a uma fossa que já se encontra cheia e gerando mau odor, gerando um mau cheiro? E aí, que órgão então? Vai ser a Polícia Militar? A Polícia Rodoviária Federal? Vai ser o prefeito municipal que vai lá e vai fazer a fossa? Mas será que nenhuma orientação para essa proprietária a Vigilância Sanitária não poderia fazer? Ou pelo menos pegar essa proprietária, vamos até a prefeitura, vamos sentar com o advogado da prefeitura para que esse a oriente quais os trâmites tomar, e a partir daí ela tome as ações para que regularize o imóvel, para que a Copasa possa fazer essa ligação? Porque até onde eu sei, eu fui investigar o caso, a Copasa não pode fazer a ligação porque o imóvel não está desmembrado, trata-se de imóvel rural e a Copasa é para ligações urbanas. Me parece que o fundamento, é uma verificação superficial que eu fiz sobre o assunto, me parece que o fundamento legal é esse. Agora, a população do bairro Jardim das Palmeiras não pode pagar o erro desse ou daquele indivíduo, dessa ou daquela pessoa. Né? Tudo bem, a proprietária pode até estar com boa vontade de resolver o problema, construir uma nova fossa, mas e a hora que essa segunda fossa encontrar-se cheia? Vai construir-se uma terceira? Daqui a pouco o espaço, o terreno da mesma não tem mais espaço para construir uma fossa. Não, esse é uma ação paliativa, precisa de uma ação definitiva. Isso daqui não é resposta para um departamento de saúde de tão importância como é a vigilância sanitária municipal. Isso aqui não é falta de respeito comigo, não. Nem com vocês que votaram a indicação 041. Isso aqui é uma falta de respeito com a população lá do Jardim das Palmeiras. Então tá aqui, isso daqui é só para efeito de informação, mas vocês podem ter certeza que eu vou aprofundar no assunto e eu quero ver se eu acho uma solução para essa família. Por favor. Só para concluir, eu tenho outro assunto, depois o senhor pede a palavra. Outro assunto importante. Aconteceu uns 3, 4 meses atrás, uma pessoa de bom gabarito de João Brandão, que tem bom entendimento, veio atrás de mim e mostrou-me um vídeo do ônibus escolar que parava no centro da faixa de rolamento, da pista de rolamento da rodovia MG 295, para que um aluno descesse. Fica o fogo cruzado. O motorista não tem culpa nenhuma disso, já vou deixar isso bem claro. O Código de Trânsito Brasileiro é mais claro ainda. É proibido parar ou estacionar veículo automotor ou veículo de propulsão humana ou de tração animal nas pistas de rolamento. Mostraram vídeo para mim, que vieram conversar comigo, que se não tivesse uma melhoria dessa situação, para que esse aluno chegasse até a sua residência,
eles entrariam no Ministério Público com ação contra a Prefeitura. Quem sairia o prejudicado? O motorista. Para economizar burocracia, porque já não basta que tem de pendurar no Ministério Público de ações e não anda, peguei e conversei com o motorista. O motorista foi e conversou com o responsável. Muito bem, começaram a parar no ponto de ônibus que entra para as Boa Vistas. Só que o combinado não era isso. O combinado era que o motorista levaria esse aluno até nas Furnas, faria o retorno, na vinda ele colocaria o veículo para fora da rodovia e esse aluno desceria já do lado da sua residência. Só que, o que é pior disso? Teve um vereador que foi na casa da mãe desse aluno e falou que fui eu que proibi para que a criança não descesse mais na rodovia e sim que deveria descer no ponto de ônibus. Para aquele que servia a carapuça que vista. Agora, quantos alunos mais que não tem dentro daquele ônibus? Não tem só aquele aluno que descia lá em cima, não. Logo que a gente faz o acrive, que transpõe o acrive, que começa a descer. Quantos alunos mais? E se acontece um acidente um dia? Quantos alunos que seriam prejudicados? Será que a mãe desse aluno sabe da periculosidade que é essa questão de parar o veículo na pista de rolamento? E os demais alunos? E as demais famílias? Então, pelo amor de Deus, gente, para de fazer politicagem. A gente tenta fazer o melhor que pode para a população, tomando ações que vai evitar dor de cabeça, danos materiais, danos pessoais para as famílias e para a gente mesmo. Se eu não tomo providência nenhuma quando acontece acidente, a minha consciência ficaria também pesada. Agora, o que é isso? Nós estamos aqui para trabalhar, não para ficar fazendo politicagem em cima do outro. Agora, se vocês não querem trabalhar, deixem quieto, deixem que eu faço. Mas, por favor, não atrapalhem. É muito podre. Isso é muito feio. Façam igual eu faço. Corram atrás das informações, procurem conversar, dialogar para evitar. Mas o que está acontecendo? Né? Tudo bem. Só para isso, né? Agora, se não quer trabalhar de forma coletiva, trabalhe de forma individual, cada um por si, mas que seja o melhor para a população. Agora, eu que estou procurando fazer o melhor, e ver se tem cabimento, o vídeo está na mão da pessoa que filmou o ônibus parado na rodovia. Vê se isso é situação. Eu quero deixar isso bem claro, porque essa mãe, que eu ainda pedi, ainda vou na casa dessa mãe para conversar com ela. Vou contar toda a história. Se a pessoa me arrumar o vídeo, ele tentou mandar por e-mail, não conseguiu. Mas ele falou que a hora que eu quiser o vídeo está disponível no celular do mesmo, ou da mesma pessoa. Vamos parar com isso, gente. Aqui não é circo. Aqui é coisa séria. Aqui nós representamos a população. Nós temos o dever de defender a população. E isso é uma defesa de vida. Não estou falando em defesa material. Só conclua, vereador presidente. Então, por favor, né? Não querem trabalhar de forma coletiva, eu entendo. Tem a questão da politicagem por meio. Questão de partidária, tudo bem. Mas, por favor, não queiram aquele que trabalha de forma individual, não queiram fazer, né? Não queiram denigrir a imagem de quem trabalha de forma individual para ganhar voto na próxima. Obrigado e boa noite. Eu peço à vereadora Cláudia, vice-presidente, que assuma a gentileza. Passa a palavra ao digníssimo vereador Joaquim Feliz Simões Filho. Sobre o caso aí que o novo vereador expôs, eu fui um dos vereadores que me envolvi. Eu não sei se foi esse que falaram, mas se foi eu, até autorizo o senhor a dizer, que eu fui um dos vereadores que interviu, e o meu irmão é motorista, e conversando com ele, ele falou, não, realmente eu vou ter que parar lá e é perigoso. Esse menino, ele é meu primo, inclusive. E eles estão descendo, eles acharam melhor descer mesmo no ponto de baixo do aluno. Mas eu jamais falei que o senhor estava errado de ter intervido para a mãe da criança. Não sei se foi eu, o senhor autoriza o senhor dizer que essa mãe falou que foi eu, porque ela é até minha prima, eu não vou. Eu só intervi, eu realmente, mas não com falsidade, porque eu não sou falso, eu sou pessoas, às vezes inventam alguma coisa, né? Eu vou lá junto do senhor, se quiser. Me coloca à disposição. Sou minha vizinha.
E porque realmente é muito perigoso, porque além do ônibus ficar estacionado na pista, o menino tem que cruzar a pista. Então é perigoso. Então eu jamais seria contra a atitude. Né? Eu não sei o que falar, porque isso acontece na política, né? Às vezes quando fala A, chega B para a pessoa. Mas é só para esclarecer, né? Deixar aqui bem claro, porque eu agi também, eu fiquei sabendo que a pessoa foi reclamar comigo porque ela quis que a criança ficasse ali ou num ponto antes, para cima onde tem a saída. Mas aí o motorista, para economizar a parada, né, achou melhor parar no ponto de baixo. Permite-me uma parte sobre essa questão? Com certeza. Que é uma solução fácil para resolver isso. Até falei para essa pessoa que mostrou o vídeo ali. Uma solução fácil. Os equipamentos da prefeitura, principalmente patrol, reto, escavadeira, fazer ao lado da pista de rolamento, fazer um local para que o ônibus possa fazer a sua parada fora da pista de rolamento. É totalmente possível. Se tem ponto de ônibus, e infelizmente nós sabemos que os pontos de ônibus ali, igual a Boa Vista, por exemplo, o ponto não é adequado aonde as crianças param, de distância em distância poderia fazer isso. Apesar daquela rodovia ela ser de circunscrição estadual, nessa questão não é uma intervenção que vai trazer prejuízo ao trânsito daquela rodovia. Então é totalmente possível que a prefeitura faça como se fosse uma área de escape, uma área de segurança, para que os veículos escolares da prefeitura possam acessar esse local e as crianças desçam com segurança, promovendo a segurança para aquela que desce e as posteriores que ficam dentro do veículo escolar. Agora, o que não pode acontecer é o que estava acontecendo. Então, mas esse caso ele foi resolvido, né, já a questão de bastante tempo, acho que na época que foi feita a reivindicação. Agora, quanto a que o vereador, por exemplo, criticou a atuação dos senhores, se houve crítica, não foi minha, porque a minha, eu só ajudei, né? Já, inclusive, com a secretária de Educação, com o motorista também, que é muito boa. Não tem como eu agir, fazer uma outra atitude. Então, se for realmente falaram isso, se for o vereador citado, foi eu estou à disposição para esclarecer também, porque é importante, né? Convido ao presidente para tomar posse da sua cadeira. Senhor presidente, depois do digníssimo João Francisco, eu gostaria de fazer uso da palavra também. Obrigado, vou ser bem rapidinho aqui, porque quero só confirmar as palavras que o digníssimo senhor vereador Antônio Marcos falou. Já há anos essa história vem vindo. Não é de agora não, mas já há anos já. E eu até queria consultar vocês aqui, para um de vocês, até da mesa, convidar essa pessoa, a dona da casa, para pedir a palavra aqui, e esclarecer a situação, como é difícil a situação da família dela lá, pagando água para uma pessoa, há anos a água da pessoa e a dela. Naquele tempo foi feita uma fossa bem funda, mas faz anos, já encheu. Eu votei a favor porque eu sabia quem que era. E se precisar, vou voltar de novo, vou ajudar. Eu acho que seria bom chamar essa pessoa aqui, é pessoa muito humilde, pessoa muito trabalhadora, tanto ela como o marido dela, como a família dela. Então eu vou falar o nome, que eu acho que todos sabem, a Silvana Mortandella. Certo? Me permite uma parte? Permito. Eu conheço a situação que os moradores lá reclamaram, né? Agora, sem nenhuma hipocrisia, sem nenhuma falsidade da minha parte, eu não sei o nome correto dos proprietários daquele imóvel. Eu os conheço na verdade, eu conheço o proprietário, como a gente conhece a maioria em Bando Brandão, por apelido, né? Então eu não posso afirmar, mas Vossa Senhoria está falando porque Desculpa por falar apelido, porque era conhecido por Silvana Mortandella. Ela não liga que fala Silvana Mortandella, que é apelido mesmo da família dela. Então a situação é muito difícil, já há mais de 3 anos aí, até vem já do outro prefeito também, não é só isso não, vamos falar que é a verdade. A verdade vale em qualquer lugar, né? Então, eu acho que se vocês achassem melhor que ela viesse aqui explicar a situação, ficava muito bem claro, igual ele leu ali, ó. A verdade está ali. Um pouco mais ainda a falar. Então, ela é família que não tem condição de fazer mais do que ela fez.
ela está pagando água lá há muito tempo, fez a fossa. Essa pessoa doou o lote mesmo em troca de serviço, em troca de tempo de serviço do esposo dela, e não puder desmembrar o terreno para passar a escritura para ela. Ela está amarrada, não pôde, o Chicão não pôde pôr água para ela, não pôde ligar a rede de esgoto, e a situação dela é essa. Então gostaria, se você da mesa até aí, convidasse ela para vir um dia aqui, pedir a palavra, fornecer a palavra para ela na lei direitinho, no prazo direitinho, para que não haja que alguém fale alguma coisa que está puxando para o lado, mas não é puxar não, acho que como ele falou, é fazer o que é certo, ajudar, né? É isso que eu tinha de falar, agradecer, porque eu conheço a família, eu acho que merece ser ajudado. Muito obrigado. O senhor me permite uma parte? Permito. Por gentileza. A questão é a seguinte, hoje o cartório de registro de imóveis ele tem uma celeridade nos processos muito maior do que antes. Não vamos entrar no mérito da questão, porque não é o caso. No entanto, é simples de resolver. Vejo nessa ótica, o antigo proprietário, né, fazer lá, tem que se fazer, né, fazer a medição, fazer um croquis da área, né, colocar isso, fazer um croquis, um engenheiro assinar, essa área ser doada, ser vendida, fazer na forma de compra e venda, na forma de doação, aquela área, desmembrando aquela área, descaracterizando aquele espaço de 600 metros quadrados de área rural, transformando-a em área urbana como se fosse um lote, não é isso? Não caracteriza loteamento, e sim, porque a legislação permite até 5 lotes nesse caso, tá? É apenas um. Poderia fazer isso, e aí aquele imóvel passaria a ser urbano. Aí sim teria todo o direito junto à Copasa, que a mesma a fornecesse água e rede de esgoto. A solução, vejam essa, não é tão complicado assim, mas pelo que eu noto, vejo, falta instrução. E não da parte dela, porque ela não tem obrigação de saber isso. Agora, o Departamento da Vigilância Sanitária, ou a Prefeitura, deveria ajustar, pegar quem tem o conhecimento de causa e poder ajudar esta família. Merece, precisa. Quem sai no prejuízo com isso? É a comunidade, não é só aquela família. Porque senão, essa indicação não teria sido redigida. É algo simples, basta boa vontade. Obrigado. Com a palavra a vereadora Maria Helena de Godoy. Presidente, como a senhora Almeida está falando da Diogo, da Fossa, eu já fui 2 vezes dentro, não fez nada dentro, já deram chamar até a policial, a polícia foi lá. Depois bom, a senhora vai para o hospital horrível lá, e nas fossas que eu fui ver esses dias, o povo está fechando toda a fossa. Eu junto a casa, andando ali por um corredor, então, fechando, você não se preocupa. Quem vai fazer, vai. Com a palavra a vereadora Cláudia Cristina, depois o Zé. Só um comentário. Sobre a questão da fossa lá, que o Antônio Marcos fez a indicação, veja bem a situação dos moradores lá. É até bom que o senhor Israel saiu, o chefe de gabinete, é bom que ele ouve também. Veja a questão, traz um transtorno àquela comunidade, né, devido a questão lá da fossa que encheu, está transbordando, o mau cheiro, né, que todos têm que suportar, e a questão da vigilância sanitária. Ela vai alegar, pela legislação, que não é competência da vigilância sanitária, certo? A moradora, né, ela vai dizer, a vigilância vai dizer que é competência particular, no caso, ela tem que tomar providência. Então, a Copasa não pode fazer o serviço porque pertence à área rural, porque não desmembrou o loteamento. Então, veja a questão. Aí, por causa de até o Antônio Marcos já falou, repetiu várias vezes, veja só a situação, quem tem que pagar os moradores que estão em volta, né, dessa vizinha. Então, gostaria, né, de fazer o pedido aí ao Israel, né, o chefe de gabinete, que pudesse tomar providência, pudesse ajudar essa família, que está passando por essa dificuldade e está incomodando realmente os vizinhos lá. Se pudesse ajudar, nós ficaríamos todos muito gratos. E em relação também ao que o Antônio Marcos falou do ônibus escolar, de ter
feito a parada no meio da pista para o aluno, né, descer do ônibus. Que eu tenho conhecimento, para a prefeitura fazer a pista de parada ali, devido à rodovia pertencer ao DR estadual, ela tem que ter autorização, conforme a Inconfidente já fez, Orfino já fez também esse acostamento, então eles tiveram que pedir autorização do DR. Então a prefeitura, sim, estudar a possibilidade de fazer esse acostamento, até para o pessoal caminhar, é importante, porque não tem acostamento nenhum, você vê, não tem como parar, tem que parar no meio da estrada mesmo, e é um perigo, né, para o motorista que está dirigindo, para a criança que está ali descendo, né, então tem que tomar essa providência e estudar a possibilidade. Eu sei que o Danilo, o ano passado, o ano retrasado, ele estava correndo atrás das baias para fazer lá, né, conseguir a massa asfáltica para fazer as baias dos pontos de ônibus, mas aí, né, com essa crise toda, ele não conseguiu, né, que seria interessante fazer mais baias, né, para estacionamento, para os carros, ônibus. Então, aí ficou, né, é perigoso, a gente sabe do perigo que é, e da importância se tivesse a possibilidade de fazer esse acostamento, né? Sim. Não sei se eu poderia fazer isso. É rapidinho, no caso, só vou repetir de novo ao vereador, que no caso, nesse caso eu atuei, mas ajudando. Eu não sei, depois ele vai ajudar essa parte também. Porque jamais eu seria contra o ônibus parar, a favor, contra uma cobrança, né, do fiscal, que o ônibus está parando ali. É perigoso. Embora seja uma reta, mas é perigoso. Obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Zé Raimundo de Castro, depois. Quanto aí a questão do ônibus escolar, eu sou testemunha popular e quando procuraram, eu estava presente quando fez essa denúncia e tal, que inclusive ameaçaram de ir para o Ministério Público, né? Aí nós chegamos, conversamos, não tem o porquê disso, vamos conversar e tal. Chegou aqui na Câmara, você ligou para o motorista, conversou, explicou a situação, tentou resolver. Quer dizer, não foi ação nenhuma assim, porque realmente houve o fato, né? Eu acho que todos há de concordar que realmente um ônibus parar na pista de rolamento, isso é um absurdo, né? Que inclusive ontem eu estava descendo para Ouro Fino, a empresa prestando serviço com um trator passando veneno na pista, de ré, sem sinalização nenhuma, quase entrando na traseira do trator, eu mais 2 carros atrás. É um absurdo um negócio desse. Quer dizer, isso pode acontecer com ônibus também, né? As coisas têm que ser corretas, né? Mas isso não existe, sem sinalização para nada e muito menos parar na pista. Quanto às fossas, pelo que eu conheço, pelo que eu já exerci lá na Secretaria Municipal de Saúde, fossa, ela não é proibida, mas o tipo de fossa. A fossa asséptica com filtro anaeróbico, né? Isso foi montado lá na Unidade Básica de Saúde da Ponte Nova, né? O que é essa fossa? Ela é toda ligada, ela tem as caixas de gordura separadas, ela passa no primeiro reservatório, ela passa para um filtro e a água dela pode ser aproveitada. Lá na Ponte Nova não teve como aproveitar porque não tinha nível para queda. Ela foi feita uma caixa de brita e com areia, então essa água ela infiltra novamente na terra, mas ela pode ser consumida para limpeza e tal, entendeu? Porque o próprio filtro faz esse tratamento, né? Então, como é na área rural, né, inclusive aqui no bairro Bela Vista, eu assinei um compromisso há mais de 8 anos na Copasa de ceder o espaço do fundo lá no meu quintal para fazer uma fossa ali, dos vizinhos ali, eu mais o Paulo, a dona Verônica e tal, que ia tudo aglomerar nessa fossa para evitar aquela descarga lá. Só que até hoje a Copasa não tomou essa providência, seria essa fossa séptica. O que é essa fossa séptica? Ela não tem. Pode ir na Ponte Nova, é um exemplo claro da Unidade Básica de Saúde. Ela não tem cheiro. Só que a hora que ela
já tem tudo adaptado para que o caminhão para sugar isso e leva para a usina de tratamento. Então, eu acho que essa família teria que ser orientada nesse sentido. Não existe a possibilidade de acertar essa documentação, que eu não sei, talvez não seja, pelo que eu percebi aí, o problema deles ali não é problema de desmembramento, o problema deles deve ser problemas de inventário dessa propriedade. Porque desmembrar é fácil. Qualquer um pode vender um pedaço de um sítio, não vende? E nós aprovamos. Então você vende você tem um sítio, você quer vender 600 metros, um alqueire para alguém, você vende isso, você passa a escritura. Agora, se está em inventário, aí ele fica, né? Não está dividido e tal, tem esses detalhes, né? Não vejo que seja parte de desmembramento na parte urbana. Precisamos realmente dizer o que vocês vê. Ir lá, orientar essa família, que às vezes não ajuda, a gente tem que fazer isso, né? Eu acho que seria possível. E se não tiver, orientar na fossa séptica, que aí a Copasa tem o caminhão, ela vai lá e tira esse resíduo, né? É isso que eu queria colocar. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Quanto às fossas, espero que a vigilância sanitária, juntamente com o executivo, chegue em algum entendimento, porque tem várias fossas que já estão superlotadas, né? E também quanto ao a criança no ponto de ônibus também, né? Que veja uma solução para esse problema, porque a criança também está correndo risco, né? E o que mais eu gostaria de falar? Isso. Que o vereador, doutor Marcos, quando se dirigisse aos demais vereadores, fosse com mais respeito. Porque se você tem, às vezes, como um vereador falou alguma coisa, que você, com toda a educação que eu sei que você tem, chegasse nesse vereador e pedisse para falasse em particular com ele. Porque do jeito que você fala, às vezes você acaba ofendendo todos. E não é a primeira vez que isso acontece. Muito obrigada. Senhor presidente, só para encerrar. Só um minutinho, então, só um minuto só para encerrar, mesmo? Tá. Porque já tem. Na verdade é o seguinte, quem se sente ofendido sou eu. Não, só para terminar. Quem se sente ofendido sou eu, porque eu não sou de ficar sendo hipócrita com ninguém, porque a pessoa pode, eu pego, tá? E eu deixei bem claro, para quem a carapuça servir que vista. Então, aquele que fez pelo menos esse comentário, não falei quem foi, se ninguém, não foi ninguém, não precisa vestir. Então, quem se sente prejudicado fui eu. Uma parte. Não, agora não. Então, só para terminar, a questão é o seguinte, sobre a rodovia aqui, quando a gente foi naquela audiência pública da MG 290, a prefeita de Inconfidência naquela oportunidade, ela fez o acostamento do trevo que adentra Inconfidentes, sentido Borda da Mata e Ouro Fino, ela fez sem autorização. Nesse caso, não é o acostamento, seria somente as baias de segurança, pontos específicos para que o ônibus possa adentrar, ficando fora da pista de rolamento e faça o desembarque ou embarque das crianças. Seria só isso. E não seria um acostamento em si. Entendo que por ser pontos específicos, pontos mínimos, não terá qualquer empecilho, qualquer relação ao ETE, que é o órgão cuja jurisdição daquela rodovia. Então, assim, não vejo que haja a necessidade da licença. Até por esse caso, Vossa Senhoria estava, junto com o vereador Joaquim, nós estávamos naquela audiência, ela comentou esse assunto. E até o diretor do DF, Sebastião Elias, estava também presente naquela reunião, naquela audiência. Obrigado e boa noite a todos. Nada mais a pena tratar, agradeço a presença de todos, o senhor Israel, secretário, chefe de gabinete, a Márcia, o senhor Arnaldo, o Didinho, demais. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Boa noite a todos.